bom? Oi, gente. Eu vou começar um estudo de 8 semanas desse livro Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade, Design Divino. Eu vou fazer essa leitura durante a semana e toda sexta-feira tem um encontro com outras mulheres num grupo para a gente discutir sobre o assunto da semana. Então, eu recebi o livro hoje, terça-feira, dia 30 de junho de 2026, e eu vou começar a ler a introdução, o dia 1, que seria na segunda-feira, e o dia 2, que seria o dia de hoje mesmo. E depois eu vou dar continuidade certinho nos dias da semana. Então, hoje eu vou começar pela introdução, na página 14 do livro. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração. Eu vou ler a Confissão de Mente Livre, que é do livro Escola de Oração, livro 3, Orando a Palavra, da Valnice Milhomens, página 201. A minha mente, sede da minha alma, não será depósito para o lixo de Satanás, mas para a palavra de Deus. Renová-la-ei com a palavra em nome de Jesus. Expulso da minha mente todo pensamento, toda imagem, raciocínio, princípio, conclusão e estrutura de pensamento que não se ajusta à palavra de Deus. Tomo cada pensamento cativo à obediência do Senhor Jesus, coloco sobre a minha cabeça o capacete da salvação e me cinjo com a verdade. Disponho-me a renovar minha mente e a usá-la para pensar, raciocinar, refletir e estudar a palavra de Deus, até que ela reflita a mente de Jesus residente em mim, na pessoa do Espírito Santo. Pai, firmo a minha mente em ti e tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Em nome de Jesus, rejeito toda a cadeia construída na minha mente. Pai, vem agora, pelo poder do teu Espírito, quebrar toda a prisão da minha mente, todo engano, toda a fortaleza construída desde a infância. Expulso toda a passividade da mente e toda a influência maligna. Na autoridade de Cristo Jesus, desalojo todo pensamento que lhe é contrário. Resisto às forças invisíveis das trevas que tentam perturbar a minha mente com pensamentos de dúvida, rebeldia, incredulidade, sensualidade, mentira, pornografia, angústia, depressão, medo, mágoa, ódio, amargura e coisas semelhantes. Em nome de Jesus. Jogo agora por terra todas as cadeias da mente, no nome do Senhor Jesus. E agora vem a tua luz e tua paz sobre a minha mente. Vem tu agora, pelo teu poder, cingir minha mente com o teu espírito. Reforça a guarda dos teus anjos em volta de mim num mundo tão conturbado. Pai, fortalece minha mente, minha vontade, meu espírito. Recebo agora a tua paz para minha mente, minhas emoções e meu corpo. Concede-me a vitória para que minha mente se levante renovada e eu seja um canal transparente através do qual as revelações do teu Espírito fluam. Liberta-me de tradições humanas e dá-me a graça de viver na tua presença com uma mente livre e inteiramente consagrada a ti. Disponho-me a trabalhar para que ela seja um depósito da tua palavra e reflita cada vez mais a mente do Senhor Jesus. Dou-te graças porque farás infinitamente mais do que penso e te peço em seu maravilhoso nome. Amém. Introdução. Feminilidade de grife. Bolsas de grife, roupas de grife, óculos de grife, objetos de grife. As mulheres buscam artigos de grife porque eles são de alta qualidade.
geralmente são requintados e autênticos. Um artigo de grife é fiel às especificações do artista que o concebeu. Você sabia que Deus tem um design, um projeto todo seu para as mulheres? E seu projeto é espetacular, muito mais atraente do que as réplicas baratas que o mundo oferece. O movimento de emancipação feminina repudiou a ideia de que Deus tem um plano específico para as mulheres. Esse movimento afirma que tínhamos o direito de definir o que era ser mulher. Ensinou-nos a crer que nossas vidas e as escolhas que fazemos são única e exclusivamente de nossa conta. Levou-nos a achar que as diferenças entre homens e mulheres não são tão importantes assim, que podemos escolher arbitrariamente nossos papéis e definir o conceito de feminilidade. Incentivou-nos a adotar um esquema novo, inspirado no feminismo. O ideal de nossa cultura incentiva as mulheres a ser estridentes, sexuais, egocêntricas, independentes e, acima de tudo, poderosas e em controle. Infelizmente, porém, esse modelo de feminilidade não trouxe a alegria e satisfação prometidas. É verdade. Muito pelo contrário. Nós duas, Mary e Nancy, somos ativas no Ministério Feminino há mais de 30 anos e observamos essa tristeza e decepção por todos os lados. Vezes sem conta, testemunhamos o naufrágio emocional e relacional de lares e corações levados pela correnteza e sugados pelo conceito do mundo sobre o que é ser mulher. Recebemos um volume enorme de cartas e e-mails e fitamos os olhos de milhares de mulheres que sofrem a dor profunda das expectativas frustradas. Em muitos casos, essa disfunção é a consequência inevitável de vivermos em um mundo caído. Com demasiada frequência, entretanto, parece que a situação é desencadeada pelas falsas crenças e os equívocos sobre a missão e o propósito da mulher. A Bíblia ensina que não cabe a nós definir o que é feminilidade. Ela diz que Deus criou o homem e a mulher com um propósito vital e específico. Seu plano não é arbitrário, insignificante nem descartável. Ser do sexo feminino não é um acidente biológico. Não é obra do acaso. Deus foi intencional ao criar você, mulher. O desejo de Deus é que você descubra, abrace e usufrua a beleza do design espetacular que ele traçou. Deus quer que você se decline, Deus quer que você se delicie em algo muito mais valioso que as réplicas e falsificações baratas que o mundo oferece. Ele quer que você seja uma mulher verdadeira. Mas o que é uma mulher verdadeira? De modo bem simples, é alguém que está sendo moldada e esculpida segundo o feitio de Deus. É uma mulher que ama Jesus e cuja vida está enraizada, ligada em Cristo e é fortalecida por Ele e seu Evangelho. Em consequência, essa mulher alinha pensamentos e ações com o que a Bíblia ensina sobre ela e sua maneira de viver. É uma mulher que rejeita o padrão do mundo de feminilidade e usa com enorme satisfação a grife de Deus. Movimento Mulheres Verdadeiras.
Tempos atrás, Deus colocou em nossos corações o desejo de criar um novo movimento feminino, uma revolução contracultural, que levaria as mulheres a rejeitar o padrão do mundo sobre feminilidade, seguir alegremente o Senhor Jesus e aceitar seu plano. Quando nossos passos se cruzaram e descobrimos esse nosso desejo mútuo, Mary e eu passamos a buscar juntas a vontade de Deus sobre a maneira de partilharmos essa visão com outras mulheres. Para encurtar a história, em outubro de 2008, mais de 6.000 mulheres de 48 estados americanos e 7 países se reuniram em Chicago para a primeira conferência do movimento Mulheres Verdadeiras, organizada por Revive Our Hearts, Avive Nossos Corações, ministério liderado por Nancy DeMoss, em parceria com outros ministérios. O objetivo do evento era ajudar as mulheres a descobrir e abraçar o plano e a missão de Deus para suas vidas, refletir a beleza e o coração de Jesus Cristo por onde andarem, passar conscientemente o bastão da verdade à geração seguinte, orar fervorosamente pelo derramamento do Espírito Santo em suas famílias, igrejas, países e no mundo inteiro. Desde aquele dia inaugural, milhares de mulheres têm participado de nossas conferências. Milhares de outras de muitos países assinaram o manifesto Mulheres Verdadeiras e acompanham nosso blog ou interagem com outras mulheres por meio de diferentes redes sociais do movimento Mulheres Verdadeiras. Nossos eventos e pequenos grupos de estudo brotaram espontaneamente pelo país inteiro. Que alegria é ver Mulheres Verdadeiras se tornar um movimento popular, não somente nos Estados Unidos, como também em outros países, pelo qual Jesus Cristo é revelado de modo extraordinário na vida das mulheres. Mulher, sua verdadeira feminilidade é uma resposta aos muitos pedidos de lições bíblicas mais profundas e recursos práticos. Ele oferece ensino básico e essencial sobre a feminilidade à luz da Bíblia. Cada uma das 8 semanas deste estudo são divididas em 5 lições, que devem ocupar aproximadamente 20 minutos de seu tempo. Para aproveitar ao máximo este estudo, sugerimos que você trabalhe com um grupo de amigas. No fim de cada semana, fazemos algumas perguntas para ajudar na discussão do material lido e na pesquisa e aplicação dos ensinos bíblicos sobre feminilidade. Quando terminarem as 8 semanas, incentive suas amigas a criarem seus próprios grupos. Recursos adicionais, incluindo guia para líderes, estão à disposição em www.truewoman101.com em inglês. Você pode adquirir os DVDs Comev. Décadas atrás, o movimento feminista espalhou sua mensagem e perspectivas radicais por intermédio de pequenos grupos que se multiplicaram e acabaram explodindo em uma revolução. Nosso desejo é que uma nova revolução se consolide e avance em nossos dias. E aconteça porque mulheres cristãs estão se reunindo e querendo saber como podemos refletir plenamente a beleza e o Evangelho de Cristo àqueles que nos rodeiam, sendo mulheres de acordo com a Bíblia? É hora de as mulheres que creem na Bíblia reivindicarem seu território. Conhecemos o Criador, temos o seu manual. Se não exibirmos o design divino que ele criou para as mulheres, ninguém o fará. Se o fizermos, nossa atitude será um testemunho marcante para o mundo carente que nos observa. Susan Hunt. Somos chamadas a ser mulheres. O fato de eu ser mulher não faz de mim um tipo diferente de cristã. Porém, o fato de eu ser cristã faz de mim um tipo diferente de mulher. Pois abracei o conceito de Deus a meu respeito. E a minha vida inteira é um presente de gratidão ao Senhor por tudo o que sou e tudo o que Ele quer que eu seja. Elizabeth Elliot. Além das caricaturas e soluções pré-fabricadas.
Página 16. O estilo bíblico da verdadeira feminilidade se aplica a todas as mulheres, de todas as idades e em qualquer estágio da vida, idosas, jovens, casadas, divorciadas, viúvas, com filhos ou sem filhos, não importa. Ele se aplica a todos os tipos de personalidade, nível acadêmico, carreira profissional, posição socioeconômica e a todas as culturas. O estilo de Deus transcende costumes sociais, épocas e circunstâncias. Neste estudo, iremos nos concentrar em princípios bíblicos atemporais e não na aplicação específica desses princípios. Nosso objetivo, nosso desejo é oferecer recurso com ensino fundamental que possa ser aplicado aos diferentes estágios e circunstâncias da vida e que seja tão prático às nossas quanto a nós mesmas. Quando se trata do universo feminino, a maioria de nós já foi exposta a conselhos banalizados, caricaturas superficiais e soluções pré-fabricadas. Esperamos que este estudo leve a discussão para um foco bem melhor. Oramos para que ele habilite você a examinar diretamente na Bíblia o design atemporal de Deus para as mulheres, ajude você a aplicar o design de Deus à fase da vida em que se encontra, encoraje você a mostrar graça às mulheres que têm estilo de vida diferente, capacite você a transmitir a mensagem do movimento Mulheres Verdadeiras à geração mais nova. Caricaturas e modelos pré-fabricados não servem. O desígnio de Deus para as mulheres é muito mais amplo e glorioso. Descobrir e espalhar a essência da verdadeira feminilidade será uma jornada para você, como tem sido para nós. Em alguns pontos, você se pegará discordando de nós, ou se debatendo com algumas direções deste estudo. Nós mesmas passamos por isso. Simplesmente encorajamos você a buscar a palavra de Deus com o coração aberto e interessado em aprender. Peça que o Espírito ensine você. Abra sua mente e leve seu coração a dizer: sim, Senhor Deus, à sua palavra e aos seus caminhos. Página 17. Por que as mulheres... Design divino. Por que as mulheres não podem ser iguais aos homens? Essa é a célebre pergunta do professor Henry Higgins no famoso musical My Fair Lady. É uma boa pergunta. Por que a mulher não pode ser igual ao homem? Porque o homem não pode ser igual à mulher. O que significa ser mulher? O que significa ser homem? Qual é a diferença entre eles? Isso realmente importa? A resposta da Bíblia ao professor é que Deus não quer que suas filhas sejam parecidas com os homens, nem que seus filhos se pareçam com as mulheres. Deus criou o gênero masculino e o gênero feminino. Então, a resposta da Bíblia ao professor é que Deus não quer que suas filhas sejam parecidas com os homens, nem que seus filhos se pareçam com as mulheres. Deus criou o gênero masculino e o gênero feminino. O interesse de Deus não é macular nem destruir os dois gêneros sexuais, mas redimi-los. O projeto divino reflete verdades profundas sobre o caráter de Deus e sobre o Evangelho. Seu desejo é que descubramos a beleza de seu plano para o homem e a mulher e experimentemos a alegria e satisfação de ser exatamente quem ele nos criou para ser. Esta é a razão deste estudo, e esta é nossa esperança e oração para a sua vida. Não importa a fase da vida em que você se encontra, não importa os desafios nem as circunstâncias do momento. Que você glorifique a Deus e torne o Evangelho inteligível àqueles que o ouvem, ao exibir o design que Deus criou para você e expor a feminilidade verdadeira de alguém que pertence a Ele. Mary Nancy.
Acredito que chegou a hora de um novo movimento, um terremoto santo de homens e mulheres contraculturais que ousem acreditar na palavra de Deus. Homens e mulheres cujos corações choram diante da confusão dos gêneros sexuais e da carnificina espiritual, emocional, relacional de nossa época. E que tenham coragem de abraçar e alegrar-se no propósito de Deus para o homem e a mulher. Mary A. Cassian. Página 18, semana 1, Design Divino. Gênero sexual é relevante. A maioria de nós aprendeu, a duras penas, que precisa seguir as instruções do fabricante, se quiser instalar as coisas direito. Recentemente, eu, Mary, comprei e instalei uma prateleira para o escritório de meu marido. O produto veio em uma dezena de caixas e continha centenas de porcas e parafusos. Segui as instruções passo a passo, cada peça tinha um propósito específico que se tornou aparente à medida que fui montando a prateleira. O processo foi complexo e demorado, cometi alguns erros e tive de estudar o desenho várias vezes, mas completei o trabalho direitinho. A prateleira ficou uma beleza. Que bom que o fabricante da prateleira incluiu as instruções no pacote. O projetista de um artigo é quem mais conhece a sua criação. Sabe por quê e como o objeto é feito, como deve ser montado e como deve funcionar. Os mesmos princípios se aplicam a nós. Ninguém nos conhece tão bem quanto o nosso designer, o nosso criador. Ele sabe como e por que nos criou homem e mulher. Porque é o projetista. Ele sabe a maneira correta de organizar e encaixar nossa vida e nossos relacionamentos de acordo com as especificações do projeto. Certa vez, Jesus foi confrontado com uma pergunta sobre relacionamentos entre homem e mulher. Os fariseus queriam discutir práticas e hábitos culturais em relação ao divórcio e esperavam que Jesus apoiasse um dos dois conceitos populares da época. Mateus 19, versículos 3 a 9. Contudo, Jesus mudou totalmente o rumo da conversa. Jesus mostrou que se quisessem raciocinar corretamente, teriam de enxergar além dos hábitos culturais e das convenções sociais e também das distorções introduzidas pelo pecado. Para ficar discutindo opiniões pessoais ou uma lista de proibido e permitido não ajudaria em nada. Se quisessem pensar e agir corretamente, tinham de conhecer o plano original e mais elevado de Deus para o homem e a mulher. E para tanto precisavam analisar a criação, o padrão de Deus, para entenderem o objetivo do seu plano original. É impossível entender o ensino bíblico sobre homens e mulheres sem primeiro entender o propósito de Deus em criá-los. E é por aqui que começaremos. Para lançar o alicerce da verdadeira feminilidade, estudaremos os primeiros capítulos de Gênesis. Veremos o que Deus tinha em mente e como eram as coisas entre o homem e a mulher no paraíso do Éden, antes de o pecado estragar nossos relacionamentos. Ao estudar as lições desta semana, tente fazer o que Jesus desafiou os fariseus a fazer. Primeiro, vá além dos costumes, convenções sociais e distorções sobre homem e mulher que, sem dúvida nenhuma, você conhece muito bem, infelizmente. Segundo, lembre-se de que o plano original de Deus para o homem e a mulher é bom. Na verdade, na opinião de Deus, ele é mais do que bom. É muito bom. Gênesis 1, 31. Apesar do que nossa cultura afirma,
Apesar do sofrimento que você talvez tenha sofrido como resultado da ruína e distorção causadas pelo pecado, o plano de Deus para a mulher e o plano dele para você é belo e é bom. Ao estudarmos juntas o manual do designer, esperamos que você entenda a importância de sua feminilidade e a relevância do gênero sexual. Por mais óbvia que seja a importância de seguirmos as instruções do fabricante quando montamos prateleiras, muitas mulheres e homens negligenciam isso quando montam suas vidas e seus relacionamentos. O fato é que, sempre que deixamos de consultar o fabricante e seguir suas instruções, acabamos numa confusão daquelas. Possivelmente você compreende. Você já tentou construir sua vida e seus relacionamentos por conta própria, sem a orientação de seu designer, e o resultado foi um caos. Talvez seja a hora de parar e estudar as instruções para descobrir qual é o propósito de sua feminilidade. A boa notícia é que Jesus Cristo tem poder para transformar você, rearranjar as peças de sua vida e montar as coisas do jeito que ele intencionava, para que sua vida se torne algo belo e útil. Página 20, semana 1, dia 1, em exibição. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Aí ele, Deus, disse: Vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. Você já se pegou dando uma paradinha quando estava a ponto de fazer algo realmente importante? Recentemente, eu mesma, Mary, fiz o vestido que usaria no casamento do meu filho. Verifiquei todas as medidas, marquei os ajustes necessários e, com muito cuidado, alfinetei o modelo no tecido. Peguei a tesoura e posicionei as lâminas afiadas ao lado do primeiro risco a ser cortado. Mas aí, bem na hora de cortar o tecido caro, respirei fundo e fiz uma pausa. Não que eu estivesse insegura. Tudo estava nos conformes, porém eu sabia que o gesto a seguir era importante na busca de meu objetivo. E esse entendimento chamou minha atenção. Imagino que um cirurgião sinta algo parecido quando está para fazer a primeira incisão em seu paciente, ou quando um artista encosta no cinzel e o martelo em um pedaço de mármore fino e exótico, ou quando um gemólogo corta a primeira faceta de um diamante valioso. No primeiro capítulo de Gênesis, notamos que o Criador parou em reflexão antes de seu último e mais importante ato criativo. A frase que introduz este ato, façamos o homem à nossa imagem, indica que o gesto a seguir é deliberado e planejado. Deus estava absolutamente certo do que iria fazer. Absolutamente. Ele havia planejado a obra bem antes da fundação do mundo. O plano já estava em ação. Ao comando de Deus, as galáxias, os planetas, o Sol e a Lua foram criados e alinhados. A Terra deu impulso à vida. O chão produzia vegetação, o céu, o mar e o solo efervesciam com todos os tipos de criaturas vivas. Tudo estava no lugar, tudo estava pronto, tudo se convergia para este momento. E como veremos, este momento apontava para outro momento distante no futuro, mas para sempre presente na mente de Deus. O momento. O significado do que Deus estava a ponto de realizar era mais intenso e profundo do que até mesmo os anjos poderiam imaginar. Ele estava prestes a criar o ser humano e criá-lo homem e mulher.
Gênesis 1, 26 e 27 descreve o momento reflexivo de Deus. Leia os versículos na margem e preencha os espaços no diagrama abaixo. Deus. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança, resultou o ser humano, homem, mulher. Em sua opinião, com quem Deus estava conversando em Gênesis 1, 26? Façamos e nossa se referem a quem? Pai, Filho e Espírito Santo. A conversa sobre a criação do homem e da mulher aconteceu entre as pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Pelo menos entre o pai e seu filho, pois a Bíblia traça paralelos entre esse relacionamento e o relacionamento entre o homem e a mulher. Veja 1 Coríntios 11, 3. Aqui, abri 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Diz assim: Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Falaremos sobre esse assunto mais tarde. Por enquanto, pense nisto. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele tinha em mente a dinâmica de seu próprio relacionamento. Os dois gêneros sexuais foram criados para refletir algo sobre Deus. O relacionamento homem-mulher, eles, foi moldado segundo o relacionamento nós conosco, que existe em Deus. Os dois gêneros sexuais foram criados para exibir o Senhor Deus. Por que você acha que Deus criou dois gêneros sexuais e não apenas um? Bom, eu copiei o que está escrito aqui, né? Por que você acha que Deus criou dois gêneros sexuais e não apenas um? Ele criou dois gêneros sexuais para representar como é o relacionamento entre o pai e o filho, entre ele e Jesus. Ele, pai, e Jesus, o filho, pelo menos, né? Porque como tá em 1 Coríntios 11, 3, Cristo é o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Página 22. Quem é o homem para que com eles te importes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste. Salmos 8, 4 a 6. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Colossenses 3:10. A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Efésios 4:24. Exibindo a imagem de Deus. Eu, Nancy, tenho muitas fotos de amigos e familiares penduradas no corredor do meu escritório. Certa vez convidei Mary e outras amigas para jantar. Quando eu mostrava a casa para as minhas visitas, Mary apontou para uma foto e perguntou: Este aqui é seu pai? Respondi que sim. Claro que nós duas sabíamos que não estávamos diante do meu pai, mas de uma imagem dele. Assim como a foto do meu pai revela um instantâneo de como ele era,
a humanidade oferece um vislumbre de como Deus é. Os humanos foram os únicos seres criados por Deus à sua imagem. O gráfico abaixo contém palavras intimamente associadas à ideia de imagem e semelhança. Risque as 3 palavras que não pertencem ao grupo. Que não pertencem ao grupo. Tá bom, vamos lá. Aqui nós temos comparar, modelo, correlato, espelho, retrato, sombra, desconsiderar, cópia, esconder, irradiar, representar, expor, olha, eu acho que é ocultar, esconder e desconsiderar. As outras eu acho que pertencem ao grupo, né? Imitar, expor, comparar, refletir, modelo, representar, irradiar, imitar, cópia, correlato, retrato, sombra, espelho. Dê exemplos de como seres humanos irradiam, refletem a imagem de Deus. Nossa, sei lá. Ser criado à imagem de Deus inclui a capacidade de pensar e fazer escolhas morais. Capacidade de pensar e fazer escolhas morais. Significa que partilhamos alguns aspectos da natureza de Deus. Os seres humanos têm personalidade, têm habilidade para o amor, inovação, verdade, sabedoria, santidade e justiça. Dê exemplos de como os seres humanos irradiam e refletem a imagem de Deus. Bom, o ser humano tem gosto, tem vontade, pensa, toma decisões. É isso. Página 23. A Bíblia também afirma que ser criado à imagem de Deus possibilita ao homem ter comunhão espiritual com ele. Mais ainda, permite que o homem tenha domínio sobre a obra das mãos de Deus e que governe a criação como representante de Deus. Porque o fato de a humanidade ter sido criada à imagem de Deus vem ao encontro dos sentimentos crônicos de inferioridade e desvalorização sofridos por tantas mulheres. Porque o fato de a humanidade ter sido criada à imagem de Deus vem ao encontro dos sentimentos crônicos de inferioridade e desvalorização sofridos por tantas mulheres. Ao encontro. A foto na parede da casa expõe meu pai aos olhos de todas as pessoas que me visitam. Dessa mesma forma, Deus espera que o coloquemos em exposição para que todos os que olham para nós vejam a beleza da sua imagem. Ser a imagem de Deus é uma grande honra e responsabilidade. A verdadeira feminilidade é um chamado específico de Deus para que a glória de seu Filho seja refletida, como nunca seria caso as mulheres não existissem. A verdadeira feminilidade é um chamado específico de Deus para que a glória de seu Filho seja refletida como nunca seria caso as mulheres não existissem. John Piper. Leia Isaías 43, versículos 6 e 7.
De acordo com Deus, porque ele criou filhos e filhas. Vamos lá, Isaías capítulo 43, versículos 6 e 7. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas, das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e que formei e fiz. De acordo com Deus, porque ele criou filhos e filhas. Bom, direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei. Ele criou para a sua própria glória. Porque ele criou filhos e filhas? Deus criou filhos e filhas para a sua glória. Segundo a Bíblia, ser mulher não é ficar toda bonita e exibir-se por aí. Nosso propósito na vida é colocar Deus em exposição, é refletir sua glória da maneira que nós, mulheres, fomos especialmente criadas a fazer. Você acha que sua condição feminina exibe a glória de Deus? Por quê? Termine o estudo pedindo que Deus aumente sua compreensão do que significa refletir a glória dele como mulher. Senhor, em nome de Jesus, aumente a minha compreensão do que significa refletir a sua glória, Pai, como mulher. Espírito Santo, ministra no meu espírito, na minha alma, o que significa refletir a glória de Deus como mulher. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou concluir aqui hoje na página 23. E amanhã eu vou fazer o dia 2 e o dia 3, que é da página 24, o dia 2. Até a página 27, e o dia 3 é da página 28 até a página 31, que amanhã é quarta-feira. Aí na quinta-feira eu faço o dia 4 e na sexta-feira eu faço o dia 5. Na sexta-feira é o dia da reunião com as meninas. Então, na sexta-feira eu vou ver o dia 5, que é da página 36 até a página 41. É isso aí, fim.